No primeiro dia como presidente, Milei assina 13 decretos e nomeia a irmã como primeira-dama da Argentina. E você vai ver também. Moradores de Esequibo dizem que território pertence à Guiana. População de rua aumenta 10 vezes em uma década. Governo afirma que projeto para substituir desoneração da folha já está pronto. E o famoso letreiro de Hollywood completa 100 anos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Olha só, no primeiro dia como presidente da Argentina, Javier Milei assinou 13 decretos, um deles, inclusive, para nomear a própria irmã como primeira-dama do país. Ele também prometeu um corte drástico nos gastos públicos. Entre as medidas anunciadas pelo novo presidente da Argentina está uma que derruba um outro decreto de 2018, assinado pelo ex-presidente Maurício Macri, que impedia parentes de membros eleitos de servirem na máquina pública. Com isso, Javier Milei então indicou a irmã Karina como primeira-dama e secretária-geral do governo. A primeira-dama da Argentina é responsável por atividades sociais e, por vezes, diplomáticas. Os demais decretos trataram da reorganização dos ministérios. Milei reduziu de 18 para 9 o número de pastas e deu posse aos novos ministros. O anúncio do pacote de medidas econômicas foi adiado para terça-feira. Em seu primeiro discurso, ele alertou que fará um corte drástico nos gastos públicos. Olha só, para falar mais sobre o novo presidente da Argentina e esse governo que está começando, nós vamos começar agora com o especialista em relações internacionais, o doutor Alexandre Pires. Muito boa noite, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Muito obrigado pelo convite, Cláudio. Olha só, doutor, o que chamou a sua atenção como especialista, nessas primeiras 24 horas do Javier Milei como presidente da Argentina? Que sinais ele já deu? Tem mostrado um pragmatismo que muitos não esperavam, né? Ou seja, que ele continuasse em campanha. Há, claro, aquelas medidas esperadas com relação à redução do número de pastas, com relação ao Banco Central, à normalização econômica, mas surpreende, sim, muito pragmático e tentando manter a ideia de um cidadão comum. Isso é uma inovação que vem ocorrendo por vários presidentes tidos como populistas e ele está seguindo uma linha misturando esse populismo com um certo liberalismo. Esse é um ponto interessante desse governo. Agora, doutor, com relação ao Brasil, quando ele deve ter um diálogo mais próximo com o presidente Lula? Olha, as relações começam praticamente congeladas, né? A não presença do chefe de Estado brasileiro na posse de um chefe de Estado argentino é algo que eu desconheço na história. Então, isso já mostra ali uma tensão nessa relação e, claro, né, vai haver provavelmente uma mediação, porque o Brasil tem interesses na Argentina, econômicos, inclusive. Então, provavelmente vai haver uma aproximação, mas com essas caneladas que nós vimos, né, Cléber? Agora, ficou para amanhã o tão esperado na Argentina, do pacote econômico. E sobre esse pacote, dá para projetar alguma coisa? Olha, o pacote ele vai no ponto que tem sido consenso entre os principais especialistas, que é o ajuste fiscal, né? Ou seja, a Argentina precisa fazer com que o Estado caiba na economia e caiba no bolso do argentino e o Banco Central precisa ser saneado. O Banco Central virou uma impressora de dinheiro para cobrir os déficits do governo argentino. Ele já encaminha nessa direção e também a normalização do mercado de câmbio. Hoje nós temos muitos câmbios ali, né? Provavelmente vai caminhar para uma unificação desses câmbios para que haja ali uma certa normalidade econômica para os argentinos e também para o Estado argentino que opera num certo nível de insanidade econômica. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o especialista em relações internacionais, o doutor Alexandre Pires. Muito obrigado pela participação, doutor.
Prazer é todo meu. Muito obrigado. Grande abraço. Olha só, os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e também da Guiana, Irfan Ali, se reunirão pela primeira vez na quinta-feira para discutir a disputa pela região de Essequibo. O encontro acontecerá nas ilhas de São Vicente, que fica no Caribe, e será intermediado pelo Brasil. Mas para os moradores do território, não há dúvidas. Essequibo pertence à Guiana. Em meio à disputa com a Venezuela, moradores de Essequibo afirmam ser guianenses e não venezuelanos. No pequeno povoado de Aral, o sentimento é de medo depois que a Venezuela realizou um referendo determinando a região como província venezuelana e não mais como uma área em reivindicação. Quando vimos barcos cheios de soldados vindos da Venezuela pelo rio Enamo, que é a fronteira entre a Guiana e a Venezuela, ficamos muito ameaçados porque nunca vimos muitos soldados atravessando aquele rio. A disputa por Essequibo reacendeu em 2015, quando a gigante energética ExxonMobil anunciou a descoberta de grandes campos petrolíferos, deixando a Guiana com reservas de 11 bilhões de barris de petróleo. Cerca de 125 mil pessoas vivem nessa região, o que representa 1/5 da população do país e cobre 2/3 da sua extensão territorial. Os países vêm elevando o tom da discussão desde que a Guiana concedeu licenças para explorar petróleo bruto na área disputada e a Venezuela realizou um polêmico referendo para incluir o território do país como uma província e não como uma área de reivindicação, como era oficialmente chamada até então. O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou que seu país também daria permissão para que petroleiras explorassem a região. A situação gerou receios de uma escalada para um conflito armado, que ambos os países negam. A cúpula da COP oficializou hoje o município de Belém, no Pará, como sede da COP em 2025 e Baku, no Azerbaijão, para receber a COP29. A candidatura foi oficializada em janeiro pelo governo federal. A cidade brasileira se tornará o palco crucial para as discussões sobre mudanças climáticas e estratégias globais para combater os efeitos adversos do aquecimento global. Simultaneamente, Baku, no Azerbaijão, foi designada para receber a COP29 depois de meses de indefinição e impasses com sua vizinha e adversária, a Armênia. Em janeiro, o presidente Lula já havia divulgado um vídeo afirmando que a escolha do município sede era uma notícia extraordinária para dar ao povo do estado do Pará, para a cidade de Belém e para o Brasil. A Conferência do Clima da ONU discute mudanças climáticas no mundo e trata de alternativas para melhorar as condições do clima, em especial no trabalho para a redução dos gases de efeito estufa. A gente muda de assunto agora para falar que um levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, revelou que o número de moradores de rua aumentou quase 10 vezes na última década. Confira. A principal causa relatada que levou as pessoas para as ruas está nos problemas com os familiares, seguida pela exclusão econômica, insegurança alimentar, desemprego e problemas relacionados à saúde mental. Outro dado relevante, revelado pela análise, é que 60% das pessoas em situação de rua não vivem na cidade em que nasceram. Porém, 70% delas permanecem no mesmo estado de nascimento. Além disso, o levantamento mostrou que, de forma geral, o movimento ocorre das periferias em direção aos centros metropolitanos. Do total de pessoas em situação de rua no Brasil, 4,7% são estrangeiros, totalizando 10 mil indivíduos. Em relação à composição racial, o estudo revelou que 69% são negras, sendo 51% pardas e 18% pretas. Já a idade média é de 41 anos. O Supremo Tribunal Federal determinou em julho deste ano que estados e municípios devem seguir as diretrizes da Política Nacional para a população em situação de rua. E veja a seguir, ministro da Fazenda diz que projeto para compensar a desoneração da folha já está pronto. E ainda, famoso letreiro de Hollywood completa 100 anos. Nós voltamos já.
Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Olha só, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o governo já tem um projeto pronto para compensar a desoneração da folha de pagamento, que foi vetada pelo presidente Lula. Os detalhes da proposta devem ser apresentados até o fim desta semana. O ministro afirmou que a proposta alternativa à desoneração da folha salarial de empresas será apresentada no Congresso após a votação da reforma tributária. O plano, inclusive, já foi aprovado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Haddad não antecipou os detalhes do projeto. A reforma tributária retornou à Câmara após a aprovação do Senado e há expectativa de que possa ser votada nesta semana. O calendário de trabalho do Congresso se encerra na próxima semana, quando terá início o recesso de fim de ano. As declarações foram dadas por Haddad após encontro no Palácio do Planalto com o presidente Lula. Também participaram os líderes do governo no Congresso. A derrubada do veto do presidente ao projeto de desoneração está sendo discutida pelos parlamentares. E olha só, para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o economista Renan Pierre. Boa noite, professor Renan. Seja muito bem-vindo ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Doutor, há um grande movimento no Congresso para derrubar o veto do presidente ao projeto da desoneração, inclusive com uma pressão muito grande do setor empresarial. Esse anúncio feito hoje pelo ministro, mesmo que ainda de forma incompleta, pode acalmar os ânimos lá no Congresso? Com certeza, Kleber. Foram 17 setores que perderam, o privilégio dos descontos que haviam tributários, e certamente isso é algo que movimenta bastante o Congresso. É um benefício que já vinha sendo renovado há vários anos e a gente só vai conseguir sustentar esse veto se uma proposta alternativa for feita. Agora, tem que ver que proposta vai ser essa também. Certamente o ministro Haddad já deve ter adiantado algo aos congressistas, em particular, para conseguir manter esse veto por mais tempo. E, professor, essa semana também é uma semana importante para a economia. É a semana da chamada Super Quarta, quando os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil vão anunciar as taxas de juros. Qual é a sua expectativa? Bom, o Banco Central Brasileiro, o Copom, vem fazendo cortes desde agosto deste ano. Já foram 3 cortes de meio ponto na taxa Selic e a gente deve esperar mais um corte também de meio ponto nessa próxima reunião. A gente ainda termina o ano com uma Selic alta, 2 dígitos, em torno de 11,75, mas menor do que a gente observou desde agosto do ano passado. Essa tendência de queda deve se manter também nos próximos meses. E o que o mercado espera atualmente é que feche o ano que vem algo em torno de 9% a 9,5% de juros. Correto. E o projeto de reforma tributária, como deve ser aprovada essa tendência, como deve impactar nesses próximos meses e principalmente para o ano que vem, já que estamos em dezembro, fazendo projeções para 2024? A reforma tributária deve ser aprovada e deve ter impactos de longo prazo. Isso porque a gente tem um período de transição longo até que a reforma comece a funcionar a todo vapor, Mas no curto prazo, ela pode ter algum impacto sobre as expectativas dos agentes. Isso significa que, se as pessoas esperarem um sistema tributário mais organizado, que é o que deve acontecer, isso deve liberar alguns investimentos, trazer mais capital externo para o Brasil e a gente já pode observar algumas consequências de curto prazo também. Mas a gente espera que o grande impacto da reforma vai vir ao longo dos anos. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o economista, o professor Renan Pierre. Eu agradeço muitíssimo pela sua participação. Esperamos que essas projeções boas se confirmem, não é, professor? Com certeza, Kleber. Vamos torcer. Muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que as chuvas causaram estragos e até mortes no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Mas quem traz mais informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Anderson Nascimento.
É isso mesmo, um casal de idosos morreu e mais 400 pessoas estão desabrigadas em decorrência das fortes chuvas que atingem a cidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, desde sexta-feira. De acordo com as autoridades, em apenas 24 horas foram registrados 250 milímetros de chuva, que em conjunto com a maré cheia provocou inundações em diferentes pontos da cidade. Em alguns deles, a água atingiu a marca de 3 metros de altura. 10 escolas da rede municipal tiveram as aulas suspensas nesta segunda-feira. Lamentável iniciar uma semana com uma notícia dessa. A gente transmite toda a nossa força, oração para que as famílias possam se reestruturar diante dessa fatalidade. De volta a São Paulo. Muito obrigado, Anderson, e você tem toda a razão nas suas palavras. Olha só, esse é um mês muito especial para o letreiro mais famoso do mundo. Você sabe qual é? Sem dúvidas, é o de Hollywood, muito famoso pelo cinema. Mas você sabia que o ponto emblemático comemora o centenário, 100 anos de vida? Vamos conferir. O icônico letreiro Hollywood domina a paisagem da Meca do cinema desde antes do cinema falado e se tornou um símbolo da indústria cinematográfica. Pela primeira vez em décadas, parte do letreiro foi iluminado em comemoração ao seu centenário. De acordo com o jornal Hollywood Sign Trust, foram usados quase 1.500 litros de tinta para a reforma em celebração do aniversário. O letreiro passou por grandes reformas ao longo dos anos. Em 1923, o nome original erguido era Hollywoodland, como anúncio de um empreendimento imobiliário de luxo. Mas na década de 1940, as letras já pareciam um pouco desgastadas e os moradores pediram à prefeitura para derrubá-lo. A Câmara de Comércio de Hollywood interveio e se ofereceu para reformar o letreiro. Mas as últimas 4 letras tiveram que desaparecer. O letreiro devia representar toda a cidade, não apenas uma parte. Em 1949, o letreiro recém-restaurado dizia simplesmente Hollywood, como conhecemos hoje. Nos anos 1970, as 3 décadas de sol e chuvas haviam danificado as famosas letras de madeira e com 15 metros de altura. Desde então, as letras substitutas ficaram mais compactas, com 13,5 metros e feitas de aço. Bom, e o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.